Muita gente marcou a minha vida. Mas quando eu volto lá no começo, antes de tudo acontecer, antes do negócio, do podcast, da audiência enorme, eu precisava de motivação para me tornar alguém maior do que meus medos e minhas limitações. E uma das minhas primeiras inspirações foi o Tony Robbins. Tinha um professor bem certinho, mais na dele, e ele disse: "Sabe por que eu vim falar com você? Você tem um dom." E eu olhei para ele como se ele fosse maluco. Ele falou: "Tem um discurso aqui para você ler, e se isso mexer com você, acho que isso é a sua vida." O título era A Vontade de Vencer. Eu quase choro só de lembrar. Foi muito intenso. Eu li e chorei pensando: eu ainda estou aqui, depois de tudo, porque eu decidi, de verdade, que eu não vou desistir. Eu ainda lembro da primeira vez que eu fui a um evento do Tony Robbins. Eu tinha 16 anos. Eu estava buscando direção, fé em mim mesmo, algo para me agarrar. E eu não fazia ideia do quanto aquilo ia ficar marcado em mim. Projetar a própria vida é um jeito diferente de viver e exige coragem. Você ganha coragem quando confia que existe um sentido maior, que isso não está acontecendo contra você. E eu aprendi que, se você vive com essa fé e com vontade de entender, as respostas aparecem. Tony Robbins é um dos maiores nomes do desenvolvimento pessoal da nossa época. Ele é autor best-seller número 1 do New York Times, empreendedor global e conselheiro de líderes mundiais, CEOs e atletas e profissionais de elite. Ele impactou milhões de pessoas no mundo todo. E ao longo dos anos, o Tony participou várias vezes do meu programa. O que mais importou foram as conversas que a gente teve fora das entrevistas. As lições que eu aprendi, o nível de exigência que foi criado e os desafios de crescer quando crescer não era confortável. Essa conversa não é sobre ganhar mais ou fazer mais. É sobre a jornada por trás do impacto do que o Tony Robbins construiu. O que custa construir uma vida que reverbera pelo mundo? E o que sobra quando todo o barulho passa? Estamos nessa casa incrível. E mais de 10 anos atrás, a gente fez uma entrevista sensacional num jato particular. Não sei se você lembra disso. Eu lembro, sim. Aquilo meio que viralizou. Ok. A entrevista no jato foi em Burbank, né? Foi lá no aeroporto de Burbank. E agora, mais de 10 anos depois, a gente está fazendo outra entrevista épica nessa casa de 150 milhões de dólares aqui em Bel Air. Você tem que me contar, que lugar é esse e por que a gente está aqui? Bom, essa casa foi construída pelo Art Trengaryan, um grande amigo meu. Na época em que eu estava fazendo o castelo em Del Mar, eu vim para Los Angeles e isso foi uma conquista enorme. Eu tinha um castelo com vista para o mar, lá em San Diego. E aí eu vim ver o Chris Hemmeter, que construiu, se você já foi na Ilha Grande do Havaí, tem um Hilton lá, e você chega no quarto de barco ou de monotrilho. Ele fez aquilo do zero. Uau! Eu fui na casa dele e ele tinha um espaço subterrâneo, cheio de vinhos e charutos. Era um lugar muito curioso. Quando eu saí de lá, eu pensei, eu moro num puxadinho em Del Mar. Aí o Art começou do zero, como eu, e queria ter um endereço em Beverly Hills. Então ele fez um espaço subterrâneo, pequeno, só para poder ter um endereço ali como arquiteto. Ele começou a desenhar, foi crescendo, participou do Date with Destiny e a gente virou amigo. Ele fez o meu castelo e, com o tempo, virou um dos designers mais renomados do mundo, trabalhando para os mais ricos do planeta. E toda vez que ele constrói uma casa assim, ele diz: "Você precisa vir. Você mudou a minha vida. Vem morar aqui 1 ou 2 semanas." Eu resisti por anos. É inacreditável. Eu vim com a minha esposa e minha filha, e a gente passou, sei lá, 2 semanas morando aqui. E é uma casa impressionante. São 35 mil pés quadrados, com 4 andares. Lá embaixo, a gente vai filmar depois. É inacreditável. Tem áreas incríveis, tipo spa, tudo. Essas portas todas se abrem, então o lugar vira outro. Ele é um gênio. Tem uma escada caracol que passa pelos 4 andares. E você está bem no meio de Bel Air. Quero dizer, é um estilo de vida absurdo. Vista da cidade inteira, inacreditável. Sim. E tem essas coisas que aparecem do nada, sabe? O que parece um canteiro vira uma TV gigante que sobe. É inacreditável. E você fica olhando direto pro Bel Air Country Club e pra Century City. Então é muito especial. Você está vivendo o sonho. Meu jato está passando por uma reforma interna completa. Soube que você queria o avião, mas pensei, aqui vai outro lugar legal pra você. Não é ruim, Eu adorei. né? Estou animado. Então vamos subir? Vamos lá. Tá, vamos lá. Vai na frente. Acho que você fica à esquerda, ali. Tá, fechado. Bom, eu estou aqui com o inspirador e incrível Tony Robbins. Bom te ver de Obrigado novo, por me irmão. receber nessa casa incrível que você estava descrevendo. A gente está aqui nessa mansão de mais de 100 milhões de dólares em Bel Air. E a gente está falando de como um ambiente assim
amplia a sua mente nessa Sim. fase da sua vida? Sim, E como você continua expandindo o seu jeito de pensar? sim, Por estar perto das pessoas certas, nos ambientes certos e se permitir imaginar um mundo que você ainda não tem. A gente estava falando da sua propriedade no Tennessee e de imaginar criando o que você quer criar. A gente falou da minha jornada no handebol olímpico e sim. também das pessoas que você mentora e treina. Olímpicos, bilionários, presidentes. Você ajuda os melhores dos melhores a vencer crenças limitantes Sim. para alcançar o próprio nível de excelência. Então me diz, desde quem está no auge até quem está lutando todo dia, qual é a Sim. crença limitante número 1 que mais impede as pessoas de conquistar o que elas querem? Depende do nível de vida em que você está, mas a maioria esbarra em eu não sou suficiente. Hoje falam disso de um jeito meio superficial. Eu lembro de conversar com o Anthony Hopkins, o ator, que é um grande amigo meu, e me surpreendi porque ele é tão perfeccionista que sabe as falas dele e as de todo mundo. Eu já fiz alguns filmes e ficava chocado com gente que não sabia o próprio texto, sendo que você grava a mesma cena 1000 vezes. Ele sabe a fala dele e a de todo mundo. E olha que ele é desse nível, super comprometido, e me disse: Tony, eu sinto que sou uma fachada, um impostor, e que uma hora vão descobrir. Então eu penso, nem todo mundo tem exatamente essa crença, mas a sensação é, talvez eu não seja suficiente para o nível a que eu cheguei, ou para o nível que eu quero chegar. A pessoa vai bem nos negócios e mal no relacionamento, ou o contrário, ou é ótima com os filhos, mas o corpo não está como gostaria. Tem dinheiro, mas não tem saúde, né? Então muita gente bate nesse medo de que tem algo em mim que não basta, e o medo mais fundo é, se eu não for suficiente, eu não vou ser amado. E isso é inconsciente. A maioria empurra para baixo, foca no que faz bem e deixa o resto de lado até virar problema. Relacionamento, corpo, filhos. Ou inventa uma história. Eu nem preciso ser bom nisso. Ou, isso não é da minha natureza. E aí me chamam para ajudar alguém a afiar as habilidades. Mas você está certo. Geralmente existe alguma crença limitante aí. Não dá para dizer que é uma só. Mas se fosse para escolher a mais comum, eu nunca fiz isso, como é que eu vou conseguir? Aí vem a incerteza. E o que faz um atleta ser grande não é só treino e técnica, é o estado que ele traz. Você já viu um jogador da NBA indo bater um lance livre ou um chutador da NFL entrando em campo, e você olha e pensa, vai errar. E ele erra. Todo mundo já viu isso acontecer. Como a gente sabia? Dá para ver a falta de certeza no corpo da pessoa, né? Então, quando você tenta fazer algo que nunca fez, isso gera essa insegurança. Eu sempre digo, se você quer um avanço, eu penso num avanço como 3 coisas bem simples. Avanço é quando tem uma área em que você não chegou onde queria, promete que vai mudar, e aí não cumpre, volta atrás e fica frustrado. Quase todo mundo tem algo assim, mas um dia rompe isso e diz, chega. E naquele momento, a pessoa muda o relacionamento, larga o que está fazendo, começa algo novo. O que eu vi é que esse avanço tem 3 partes. Se você quer avançar em qualquer área, precisa fazer essas coisas, mas vou te falar na ordem inversa, bem rápido. Tá. Beleza. Na ordem inversa, a maioria quer fazer algo acontecer e foca na estratégia. Eu sou estrategista. Sou pago para mostrar como economizar uma década, porque a estratégia certa nos negócios te poupa 10 anos. Acelera ganhos, corta custos, tem muita ferramenta. E num relacionamento, a estratégia certa não tem preço, ela vira o jogo. Mas por mais que eu ame estratégia, não é por aí que eu começo. A pergunta natural é, eu quero isso, mas como eu faço? Responder o como não é o problema. O problema é a ordem. É como ter o número certo e discar fora de sequência. Você não fala com a pessoa. É como saber a senha do cofre e digitar na ordem errada. O cofre não abre. No avanço, a maioria fica presa na estratégia, no como fazer. Só que quando você vai para o como, sem nunca ter feito antes, vem a insegurança. E essa insegurança vira hesitação. Hesitação mata o ritmo, mata a performance, mata quase tudo que realmente importa na sua vida. Então, o que eu digo é, pensa em emagrecer. A maioria dos americanos está acima do peso. Por quê? É porque a estratégia para ficar forte e em forma é complicada? Não. É só para 1%? Não. É caro demais? Não. Você só precisa ignorar o que está à sua volta o tempo todo, né? Então não é um problema de estratégia, embora as pessoas achem que é. O problema real é a história que elas contam. São 3 coisas, vamos lá.
A história prende a pessoa no lugar. História é isso que você chamou de crença. Mas quando você empilha várias crenças, vira uma história. E você repete para si mesmo até acreditar. A história é: eu já tentei de tudo. Aí eu pergunto: Sim. de tudo mesmo? Quantas coisas você tentou? A pessoa diz: milhares. Eu falo: então lista. E ela fica: Eu tentei 2 coisas. exato. Foram 2 coisas que não funcionaram. E a pessoa repetiu as 2, né? Porque, enquanto você acredita nisso, crença é essa sensação de certeza sobre o que dá ou não dá para fazer, sobre quem você é ou não é. Quando você começa pelo como, você entra na insegurança. Eu chamo isso de tirania do como. Não é para ir pro como primeiro. Antes você precisa mexer na história, né? A história pode ser: não tem mais ninguém decente, ou todo mundo é incompatível comigo, ou qualquer narrativa que torne impossível dar certo. Se você muda a história, você consegue uma estratégia que funciona. Só que a maioria começa pela estratégia. Quase ninguém presta atenção na história, e menos ainda no passo anterior, onde precisa começar. O seu estado. Sim. É o seu estado mental e emocional. E você, como atleta, sabe disso, né? Esse estado de certeza, de paixão, de convicção, essa determinação total. É o estado de todo grande atleta, líder e empresário. Quando você entra nesse estado, sua história muda e até a estratégia muda. Por exemplo, você já ficou com raiva de alguém e de repente lembrou de todas as vezes que essa pessoa te irritou? Claro. Quando você entra nesse modo, você lembra de tudo, né? Sim. O que está errado na vida quando a pessoa está apaixonada? Nada. Nada. Esse é o Sim. ponto. É Sua incrível. história muda conforme o seu estado. A história que você conta sobre a sua vida. Um dia tudo parece péssimo, no outro, a vida é um presente. O mais importante é mudar o estado primeiro. É aí que a maioria falha, porque ainda não virou mestre do próprio estado mental e emocional. Nos meus eventos, essa é a minha prioridade número 1, porque sem isso não tem mudança duradoura, só mudança temporária. Quando eu elevo o estado, eu mudo a história. Aí fica fácil. Quando eu mudo a história, mesmo que eu não te dê a estratégia, você Sim. encontra uma. Você dá Você dá um um jeito, jeito. cria o caminho. Sim. Você viveu isso como atleta e como empresário. Então eu vejo assim. A maioria faz na ordem inversa. Aí trava, não sabe o como, surta com a insegurança, a história não sustenta e a pessoa entra num estado ruim. Ela tenta por um tempo e não mantém. Sim, esse é o tipo de avanço que eu crio. É um sistema de crenças, mas é um pouco mais complexo. É o estado. Você aprendeu, olhe antes de pular, Sim. e também aprendeu, quem hesita perde? Sim. Então qual dos dois você escolhe? Sim, pois é. A resposta é: você pensa, o que eu faço agora? O seu estado determina. Se você está com medo, vale o quem hesita perde. Você vai acabar se justificando. Se você está mais firme e quer muito algo, pensa: eu vou fazer acontecer, né? Muda tudo. Aí você escolhe suas crenças sem perceber, conforme o seu estado. Por isso o estado manda em tudo. E falando de relacionamento, parabéns. Obrigado. Você tem suas 2 filhas e a sua esposa. A gente conversou sobre isso por anos. Eu lutei por muitos anos. Não, você fez do jeito certo. Eu precisava construir uma história nova. Isso mesmo. E meio que curar a história antiga. Criar outra versão pra mim. Pra eu conseguir atrair a esposa que eu tenho hoje. Um relacionamento incrível. Mas antes da história, vinha o estado. Quando Sim. o estado encaixou, a história ficou bem mais fácil. Porque eu vivia muito no medo na intimidade. Eu sei. Eu até vivia naquele frio na barriga, mas sem ir mais fundo e sem garantir que os valores batiam. E depois você percebe os valores e pensa: Isso mesmo. agora eu tô preso nisso e não consigo sair. Agora eu tenho medo de ficar sozinho. Então eu vivia no medo ou na empolgação, mas não era uma certeza com os pés no chão. E eu acho que quando você Isso entra mesmo. num relacionamento, Acabou de dizer. quando você começa a sair com alguém, você nunca tem certeza que vai dar certo. Mas eu finalmente cheguei num lugar de eu tenho certeza de que eu vou ficar bem, aconteça o que acontecer. Eu tinha certeza. Sim, sim, Se não combinar, eu quero o melhor pra ela e o melhor pra mim. sim. E eu tinha certeza de que eu ia ficar bem. Não importa o quê. Antes eu nunca tinha essa certeza, porque a história na minha cabeça não sustentava isso. E pensa bem, o medo quase sempre te faz escolher errado, Ah, toda vez, né? toda Tem vez. muito medo e muita incerteza nisso. Sim, E aliás, o próximo desafio provavelmente vai ser com as suas 2 filhas. sim, é que... É a primeira vez como pai, né? Nossa, sim. E vieram 2 de uma vez. Ao mesmo tempo. Isso vai puxar várias coisas aí dentro. E essas coisas podem vazar pro resto da sua vida sem você perceber, sem se dar conta. Então tem que ficar atento. Quer dizer, não é cautela no sentido de travar. É fazer o mesmo que você faz em outras áreas. Mergulhar na paternidade e aprender o máximo. Aí quando as coisas acontecerem, você já conhece o padrão antes.
Você tem um ótimo estado, uma ótima história e uma ótima estratégia, mas com estudo você entende que tem coisa que é previsível, né? Quando nasce o primeiro filho, por exemplo, a criança fica doente e a maioria entra em pânico e corre para o médico. Se a pessoa tem 4 filhos, quando chega no quarto, Eles nem ligam pro último. uma dor de ouvido aparece. Você se importa do mesmo jeito, mas pensa, faz parte dessa fase. É um problema, Sim, mas você não entra em pânico. É igual nos negócios. Quando você entende os padrões, no começo de um negócio, vai ter aperto de fluxo de caixa, né? Quando a empresa já é madura e ainda tem isso, aí é um problemão. sim. Mas cada fase tem desafios e oportunidades previsíveis. Quanto mais você conhece o padrão antes, mais você antecipa. Antecipar é poder. Reagir te coloca no medo. E aí você achou o estado certo, a história certa e encontrou a pessoa certa, né? Exatamente. E eu sinto que a gente fez esse trabalho juntos quando a gente começou a namorar. Uma espécie de terapia de casal, para garantir alinhamento e combinar a comunicação. Quando acontecer algo lá na frente, como a gente quer lidar. Exatamente. Isso não quer dizer que vai ser perfeito. É antecipar, Sim. em vez de esperar E eu acontecer senti- e aí estar no meio do caos. Exatamente. E minhas filhas gêmeas nasceram há 2 meses e meio. E eu senti que eu estava muito preparado. Eu não sabia o que ia acontecer porque eu nunca tinha vivido isso. Mas eu me sentia pronto, emocionalmente. E minha esposa foi incrível. Só que depois que a gente voltou para casa, ela precisou ir 2 vezes para o pronto-socorro por causa de pré-eclâmpsia e complicações. E as gêmeas. E um monte de coisa acontecendo. A família estava por perto. E foi um caos por umas 6 semanas. Sim, Mas eu fiquei mais calmo, porque parecia que eu vinha me preparando há anos pro imprevisível. Eu tinha certeza de uma coisa. Ia ser incerto. sim. E eu ia ficar bem. E isso, se você leva pra vida, muda a vida de qualquer pessoa. Sim, Sabe, eu treino as pessoas para construir certeza no corpo. Porque hoje elas me dizem, com a IA chegando e tanta mudança, quando as pessoas perdem o emprego e não existe certeza lá fora, como alguém vai ter certeza? E eu respondo, vou te dar uma pista. Nunca existiu certeza externa. O que você tinha era Sim. uma certeza emprestada. Você se convenceu de que estava seguro porque tinha um emprego e algumas garantias. Nada disso é garantido. Você atravessa a rua e pode ser atropelado. Muita coisa pode acontecer. A gente odeia a incerteza e quer controle o tempo todo. Mas se você amarra sua segurança ao emprego, ao salário ou à reação de alguém do jeito que você queria, você vai viver com medo. Agora, se você treina essa certeza interna, como você fez, e aprende a se preparar o máximo possível, sabendo que aconteça o que acontecer, você dá um jeito. Aí já é outra identidade. sim, Você foi além de só como lidar. Sua identidade virou: eu sou o cara que vai dar um jeito para os meus filhos e para minha família. sim. E isso é liberdade. Você me disse uma coisa uns 7, talvez 8 anos atrás. Foi em Fiji. A gente estava num mastermind com você e o Dean Graciosi, umas 20 pessoas. Você já me falou muita coisa ao longo dos anos. Eu lembro exatamente da frase. Você disse, o inverno está chegando. Você falou isso descalço na praia, em Fiji, com sol no nosso rosto, brisa do mar e esse resort lindo que você tem. E você repetiu, o inverno está chegando. E foi, sei lá, 1 ano antes da Covid. Sim. O inverno está vindo. Pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 8, mas ele vem. Sim, E eu levei isso muito a sério. Dentro do possível, né? Estando na praia com o Tony Robbins, curtindo o sol. Mas eu lembro de pensar, eu preciso continuar me preparando isso aí. pro inverno. Era isso que eu estava falando para todo mundo ali. Exatamente. E eu me senti pronto quando a Covid chegou. Bom demais. Eu me senti pronto porque por anos antes eu já vinha fazendo o trabalho e eu pensei, bora. Sim, Eu até falei isso pro meu time essa semana. Quando você se mantém pronto, não precisa correr para se preparar. isso mesmo. E isso é... Muita gente do esporte fala isso também. É estar pronto para a incerteza, para o inverno. O que tiver que vir, vai vir. E isso acontece com todo mundo. Sim, Vamos chamar isso por um momento de estresse extremo, só para simplificar. sim, Quem vai passar por isso na vida? Todo mundo. Não importa se você é a pessoa mais temente a Deus e mais amorosa. Não importa se você é religioso. Não importa se você é genial. Não importa se você é a pessoa mais rica. Ninguém escapa de um estresse pesado. E como isso aparece? Às vezes é a sua casa pegando fogo, como aconteceu aqui. Muitas casas de amigos meus pegaram fogo. Eu estava aqui quando aconteceu. E eu ajudei. Eu coloquei $6 milhões nisso. Não estou me gabando. Mas eu não conseguia ver pessoas ficando sem casa. Elas tinham um prazo de 14 dias. Então eu trabalhei Sim. com várias organizações. E a minha casa já tinha pegado fogo aqui na Califórnia, 20 anos Sério? antes. E foi numa época em que não tinha IA, nem nuvem para guardar fotos e documentos. Eu perdi tudo, menos a minha família, que é o mais importante, né? Mas isso te coloca numa jornada. Porque no estresse extremo, pode acontecer de tudo. Sua casa pode queimar, você pode ser assaltado, alguém pode te dar um golpe no negócio. A Covid acontece e o governo manda fechar sua empresa contra a sua vontade. Você perde o emprego.
Alguém da sua família morre. Um médico diz que você está com um tumor. Todo mundo vai viver algo assim, ou ver isso acontecer com alguém da família. E quando isso acontece, o que você faz? Ou você usa o estresse, ou o estresse usa você. Sim, E o jeito de usar o estresse é aquela frase clássica. Se você está passando pelo inferno, continue andando. sim, Se você continua, 3 coisas acontecem. Primeiro, você descobre o quão forte você realmente é. Você só descobre isso atravessando a fase. E cada vez que você faz, você fica mais forte. Segundo, você descobre quem Sim, são seus amigos sim. de verdade, não os amigos do Facebook. Porque quando tudo desanda, só fica quem é de verdade. E terceiro, o mais importante, você ganha quase uma imunidade para o estresse do futuro, como se fosse uma vacina. Eu lembro de um amigo meu. O apelido dele era Captain Coffee. Ele era piloto, jovem, aquele tipo de cara de Top Gun. E no Vietnã, ele foi abatido e ficou preso 7 anos numa prisão vietnamita. Literalmente isolado, no chão, algemado ao solo e de cabeça para baixo, de um jeito cruel. Ele apanhou, foi interrogado, fizeram tudo o que podiam. E eu lembro disso décadas depois. Quando ele estava tendo problema com a Receita Federal e aquilo se arrastando, levou 3 anos para ele recuperar o dinheiro. Teve um rolo lá, uma confusão, e a Receita simplesmente cismou com ele. Mas foi pesado o que ele passou. E eu perguntei, como você aguenta isso? Ele falou, Tony, depois de viver numa prisão com os norte-vietnamitas, você acha que a Receita vai me derrubar? Sim, sim. Então, existe muito valor nesse processo, porque se você atravessa essas etapas, essa certeza interna vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí a vida muda, porque uma parte sua diz, Deus está me guiando, ou então, eu sempre dei um jeito no passado. Então eu vou dar um jeito de novo. E você para de cair naquelas fases de medo que te levam a escolher mal, no relacionamento, nos negócios, em tudo. E isso é parte do valor do tempo, das décadas. Sim. Me diz, quantos anos você tem agora? 42. Você não é o mesmo homem que era aos 32. Não, não. A gente acha que já é homem aos 20, né? Mas na prática, a maioria vira homem mesmo lá pelos 40, 50, pelo que eu vejo. Porque você viveu o suficiente e começa a enxergar padrões que antes não via. E Sim. isso te liberta. Estamos nessa casa incrível de um amigo seu, um dos maiores construtores do mundo. A gente está em Bel Air, e você cresceu a poucos quilômetros daqui. Em North Hollywood, ou pelo menos nasceu por ali, na região de North Hollywood. Sim, eu sou do Vale de San Gabriel. Mas você foi criado aqui perto, na Califórnia, a poucos quilômetros daqui. E muita gente já ouviu sua história. Você já contou várias vezes que sua mãe era abusiva em alguns aspectos, mesmo te amando muito. Mas era abusiva e... Ela misturava álcool com remédios controlados. Quando isso acontecia, virava outra pessoa, infelizmente. Mas isso me transformou num psicólogo prático. Exatamente. Eu tive que aprender a administrar as emoções dela, porque eu tinha um irmão 5 anos mais novo e uma irmã 7 anos mais nova. Então, ela foi a maior influência da minha vida. Me amava demais, tinha suas manias, como todo mundo. E no fim, me deu um presente. Total. E você também teve um pai que deixou sua mãe e... 4 pais, sim. 4 pais diferentes deixaram sua mãe. Mas você falou de identidade agora há pouco. E teve um pai que te adotou. Acho que aos 12. É isso? Sim, isso Então você mesmo. tinha outro sobrenome. Era praticamente outra identidade. Até os 12. Quando você assume uma nova identidade com esse sobrenome. Sim, Acho que nunca te ouvi falar desse momento nesse sentido. ninguém me perguntou disso. Sobre assumir a identidade de um novo nome. Como isso te moldou? Porque por 12 anos você tinha o nome de outro homem. E aí você vira Robbins. Sim, O que essa mudança de identidade fez aí dentro? Te deu mais certeza, mais confiança. Porque esse pai foi mais fortalecedor do que os anteriores? Rolou um clique do tipo, agora, com esse nome, eu vou construir algo meu. Eu nunca te ouvi falar disso. Fiquei curioso. sim. É interessante. Sim, você está certo. Eu tinha 12. Eu estava na 7ª série. Foi meu quarto pai, o Jim Robbins, o sobrenome que eu carrego. Ele me adotou. Eu era apaixonado por ele porque ele era atleta, sabe? Sim, Jogador semi-profissional de beisebol. Quando eu era criança, eu queria muito fazer esporte, mas a gente não tinha dinheiro, então eu não podia jogar liga infantil, nem futebol americano mirim, essas coisas. Não dava, e ele convenceu minha mãe a me deixar. Só que minha mãe tinha medo de eu me machucar. E eu era sempre o menor da turma, acredite ou sim. não. Eu também. E eu tinha 1,55 Sim. m no ensino médio, sabia? No segundo ano. E aí, pá, fui para 2 metros. Mas o que ele trouxe para mim era mais... A gente se conectou pela atitude. Eu acho que isso sempre esteve em mim. Ele tinha essa atitude. Ele tinha atitude e eu também. E foi no esporte que nossa relação nasceu. Ele começou a jogar softball de arremesso rápido, e eu ficava lá, arremessando o mais forte que eu conseguia por 3 horas, até meu braço quase cair.
Ou ele batia bola de beisebol pra mim por 2 horas, e eu estava no começo, né? Eu não tinha prática. A bola pegava na minha cara, eu sangrava, e ele dizia, continua, Tony. E eu continuava. Então tinha uma parte que era da minha natureza, mas essa natureza foi treinada. Eu era recompensado, e a recompensa era o jeito que ele me dava amor. Então pra mim, não foi tanto o nome, foi mais a relação. Mas o sobrenome era... O meu sobrenome era Maharavich. E isso... Seu sobrenome era Maharavich? Sim, M-A-H-A-R-A, enfim. Eu odiava ir pra escola porque diziam, ninguém consegue pronunciar seu nome. Aí virei Robbins, ficou bem mais fácil. Isso tem seu valor. Mas o principal era mais do que isso. Era tipo, ok, esse é meu pai. Porque meu pai biológico era um homem muito bom. Hoje, com 66, olhando pra trás, eu vejo isso. Só que ele trabalhava em estacionamento subterrâneo, aqui, antes de existir tudo automatizado. Era isso o dia inteiro, por 40 anos. E ele era alcoólatra, mas não era agressivo, era um cara do bem. Só que minha mãe moldou a minha cabeça sobre quem ele era. Ela contou uma história. E eu acreditei nessa história. E aí, sim, interessante. Entende? E a história era, ele é fraco, não vale nada, é isso e Pois aquilo. é. E eu não quero ser assim. E aí ela largou o segundo marido pelo mesmo motivo, depois o terceiro, e de algum jeito o quarto. E como esse quarto não era fraco, eles brigavam num nível que você nem imagina. Interessante. Mas, respondendo sua pergunta, eu acho que eu criei uma identidade em cima de eu vou ser atleta. E eu fiz um plano. Você sabe, eu sou o cara do plano, né? Você é Eu lembro. estrategista. A gente não tinha dinheiro. Sim, sim. Eu juntava tudo que eu ganhava trabalhando de faxineiro para poder ir ao Dodger Stadium e torcer pelo Dodgers lá no alto da arquibancada, no setor do campo direito. 2 vezes Sério? no ano já era um evento. Hoje eu sou sócio, tenho uma Que parte massa. do time. Isso É é um tipo- sonho realizado. Incrível. É bem legal. É uma parte pequena, mas eu sou dono, né? Sim, sim. E aí, o mundo vê o Peter Guber como o principal dono. Ele é um grande amigo meu. A gente estava lá no 7º jogo, eu vi tudo de perto. Foi uma baita jornada. Mas o meu plano era simples, tipo, é isso que eu vou fazer. Eu era interbases e arremessador. Vou arrebentar aqui no ginásio. Vou pro ensino médio e vou arrebentar lá. Vou ganhar bolsa na USC. Depois, jogo nas ligas menores e no fim, vou pros Dodgers. Vou sangrar azul dos Dodgers. Eu queria ser jogador dos Dodgers, né? Esse era o plano inteiro. E foi aí que minha identidade mudou de verdade. Sim. Eu virar Robbins não mudou nada. Eu tinha uma cabeça boa. Eu era o melhor aluno de ciências. E o professor de ciências era o técnico do time de beisebol. Eu era meio o aluno preferido dele, Sim, sim. porque eu absorvia tudo, queria entender, fazer funcionar, descobrir. Ele gostava disso em mim. Aí eu passei no primeiro corte, passei no segundo. Só que nessa época eu tinha o cabelo comprido. Era moda, mas... Você era um cara da Califórnia, né? Total Califórnia. Meu cabelo era até aqui. O cara era todo certinho, não aceitava. Então minha mãe cortou tudo. Nossa. Eu apareci lá e fui cortado do time do ginásio no último dia. E eu fiquei. Minha cabeça travou. Ué, se eu não entro nem no time do ginásio, como é que eu vou entrar no do ensino médio e na USC? Tudo desabou na minha frente. Só que sempre teve uma coisa em mim. Tem um jeito. Aí eu pensei, o que eu quero? O que eu vou fazer da minha vida? Porque na minha família não tinha rede de segurança, né? Não tinha segurança financeira. Ninguém ia bancar minha faculdade. E eu pensei, tá, o que eu quero? O que eu amo? Beisebol, seja o que for, eu amo esporte. Eu amo a energia, amo a paixão. É a mesma Sim. coisa que te faz querer ir para as Olimpíadas, né? Eu queria estar no jogo, mas queria também a energia que isso cria. Como levanta as pessoas, como a torcida vira uma só. Então tá, como eu faço isso? Eu sou bom da cabeça. Vou virar narrador esportivo, jornalista esportivo. Na 7ª série, eu fiz datilografia. E eu era o único garoto numa aula de taquigrafia. Assim eu conseguia anotar tudo muito rápido. E eu entrei num programa chamado Medallic Gifted Minders. Eles testaram meu QI. Deu bem alto. Então te davam 1 hora livre no dia para fazer o que você quisesse. Você criava um projeto e eles avaliavam pelo jeito que você usava esse tempo. Aí eu comecei a ler tudo sobre atletas diferentes e fui ficando bom na datilografia. Então eu pensei, vou entrevistar os Dodgers. Naquela época tinha mimeógrafo. Não sei se você Claro. conhece. Sim. Eu digitei as perguntas, tirei cópia no mimeógrafo, mandei para os Dodgers e nada. Eu mandei de novo, liguei e fui insistindo. Até que um dia chegou um envelope com respostas do Ron Cey, que era o terceira base, né? E do Steve Garvey, que está por aí até hoje, e de mais alguns jogadores. Depois eu pensei, agora eu preciso de entrevistas ao vivo, e eu queria trabalhar num jornal. Eu tinha 14 anos. Uau. Uau. Um dia, nessa aula livre, eu estava lendo o jornal na parte de esportes para ver as notícias, e vi um anúncio, Howard Cosell, que era o maior narrador esportivo do mundo na época. Ele fazia o Super Bowl.
Ele e o Muhammad Ali tinham aquela relação de provocação. E ele era uma personalidade enorme. Ele tinha escrito um livro pela Simon & Schuster, que depois publicou os meus também. E ele ia estar aqui por perto, em West Hall, quer dizer, do lado oeste de Los Angeles, na Robinsons. E ele ia autografar para quem comprasse. Eu liguei para minha mãe, que quase nunca saía de casa, e eu falei: mãe, eu nunca te peço nada, mas eu tenho uma entrevista particular com o Howard Cosell. Uau. E eu não tinha entrevista nenhuma Você com o inventou Howard pra Cosell. ela, né? Eu disse: preciso que você me busque na escola. Me leva para lá agora. E eu estava tão determinado, não sei explicar. De algum jeito eu convenci ela, e ela foi. Na época tinha gravador, depois veio o cassete, mas era desse Uau, tamanho isso e com era microfone enorme. separado. E eu mandava imprimir cartões de visita. Tony Robbins, futuro narrador esportivo, entrevistas gravadas curtas, patrocínio do programa MGM. Eu tinha meu cartãozinho. Que legal. Aos 14? Sim, 14. Ela me trouxe de carro, umas 2 horas de viagem. E ela foi direto. Essa entrevista tem que dar certo. Eu falei: vai dar, mãe. Eu cheguei e vi ele num palquinho com uma fila enorme de gente pegando autógrafo no livro. Aí uma senhora chegou com um guardanapo, sem ter comprado o livro, e pediu: assina aqui, por favor. Ele respondeu: só assino em livro, senhora. Eu pensei: meu Deus, como é que eu vou entrevistar um cara desses? E do nada ele já estava encerrando, e os assessores dele começaram a tirar ele da sala. E aí, de repente, juntou gente por todos os lados. Tinha câmera para todo canto, repórter, jornalista de esporte, e eles: fala disso, e a World Series, isso aqui, e o Muhammad Ali, e o Super Bowl. Ele respondia, e eu fui me enfiando no meio da multidão. Eu era um moleque pequeno, eu estava com o microfone, entreguei meu cartão e falei: senhor, eu queria te entrevistar, eu quero ser narrador esportivo e queria entender o que faz a diferença, e tal. Ele falou: você quer saber o quê, garoto? Olhou meu cartão, olhou a plateia, percebeu o momento e aproveitou. Ele disse: jovem, eu vou te dar uma entrevista. Aí ele falou pro pessoal: vocês esperem. A gente ficou ali do lado, perto das toalhas, e ele apoiou a perna e disse: manda as perguntas. E minha mão tremia. Nossa, sim. Muito mesmo. Eu encarei ele e pensei: graças a Deus consegui. Aí perguntei: o que precisa para ser narrador esportivo? E ele: vou te dizer, Tony, não é ser atleta. Eles não entendem nada de língua inglesa. Aí ele fez um discurso enorme criticando o atleta que vira comentarista e dizendo que gente como eu, estudado, tinha que ir pra cima. Ele falou tudo isso. Eu consegui fazer umas 5 perguntas e já tinha um cara tipo: Sim. bora tirar ele daqui. Sim. E todo mundo tirando foto, aquela confusão toda. Uau. Aí ele falou: acho que eu tenho que ir, Tony. Eu disse: posso fazer só a última pergunta? Ele: claro. Na época tinha um radialista aqui em LA que no dia seguinte ao Monday Night Football pegava os tropeços do Cosell e colocava no ar. Era super famoso. O nome dele era Jim Healy, o cara mais popular do rádio esportivo. Aí eu perguntei: você já desejou que no dia seguinte ao Monday Night Football o Jim Healy acordasse sem voz? A galera fez: oh! E o tempo todo ele vinha me chamando de Tony, né? Aí ele disse: desculpa, garoto, mas eu nunca ouvi falar do Jim Healy. E ele saiu andando, e todo mundo aplaudiu e comemorou. No dia seguinte, o LA Times fez uma matéria sobre esse garoto. Falou da mulher que não conseguiu autógrafo, mas o moleque conseguiu a entrevista, né? Uau. Aí o jornal da minha cidade viu isso e perguntou: você escreve uma matéria? Eu escrevi um texto de esportes com 20 páginas em letra miúda, e eles cortaram para caber. Depois eu comecei a entrevistar o Woody Hayes, o Joe Uau, Namath, sério? essa galera toda, com 14 anos. Esse era meu alvo. Só que aí tudo mudou quando minha mãe achou um jeito de eu aparecer no canal 11, a KTTV daqui. Hoje é Fox, mas na época não era. Eles tentavam de tudo para subir a audiência. Chegaram a colocar a Fanny Fox, uma stripper, para fazer esporte. Tentaram 1000 coisas. Aí me viram fazendo entrevistas que ninguém conseguia. E tipo, antes do Rose Bowl, eu consegui falar com o Woody Hayes, de Ohio State. Era gigante, né? Eu sou de Ohio. Esse é o meu cara. Sim. E com uma sala cheia de repórteres, eu consegui essa entrevista um dia. Você entrevistou o Woody Hayes? Sim. E eu escrevi uma matéria sobre o verdadeiro Woody Hayes, porque, né, ele tinha agredido um jogador, teve toda aquela polêmica. Enfim, eu fui escrevendo essas matérias e eles disseram: esse garoto tem que ser nosso narrador. Aí, com quase 16, 15 e meio, me ofereceram o trabalho de apresentador de esportes na KTV. E minha mãe falou: seu ego tá grande demais, isso acaba agora. E ela tirou tudo de mim. Eu já estava num jornal diário. Ela cortou. Ela disse: você vai chegar em casa todo dia e só vai trabalhar. Vai limpar a casa. Sério? Foi brutal. Como isso mexeu com você psicologicamente? Na hora, eu odiei ela. Eu achei que era a pior coisa do mundo. Mas o presente disso é que até hoje tem gente dizendo: você é o maior, eu te amo, você mudou minha vida. E eu nunca perdi a noção de que isso é conversa, que eu sou só um cara.
Talvez tenha sido um jeito de Deus, ou do universo, de me preparar para o que vinha. Sério? Minha mãe foi o instrumento para isso. Mas o que mudou minha vida, e por que eu estou aqui hoje, é que eu estava na escola e peguei uma aula de oratória. Eu estava no 2º ano do ensino médio e estava fazendo 16. E eu era respondão. Eu nunca usei droga nem bebida, porque isso destruía a minha família, né? E para os populares, eu deixava bem claro o recado, entende? Eu não estava nem aí para quem você era, ou achava que era. Sim. Só que eu era pequeno. E eu sempre fui louco por mulher bonita. Então eu estava na oratória e no jornalismo, e já escrevia para um jornal diário. Aí eles me colocaram nessas turmas, mesmo eu sendo mais novo. E tinha uma líder de torcida, a Nancy Colmage. Eu fazia ela rir e estava chamando a atenção dela. Um cara ficou com raiva, veio em mim e falou: "Eu vou acabar com você." Aí ele jogou leite achocolatado na minha cabeça. E ele mais 5 Não. caras começaram a me perseguir. E eu não era rápido. Eu apanhei feio, mas levantei e mandei um "vai se ferrar." Eu era teimoso demais. Aí um dia, depois da aula de oratória, o Sr. Cobb, um professor todo certinho, mais conservador, falou: "Robbins, te vejo depois da aula." Eu pensei: putz, porque eu vivia zoando, provocando e bagunçando a turma. Certo. Aí eu encontrei ele depois da aula e ele falou: "Você sabe por que eu te chamei?" Eu: "Sim, acho que sei. Desculpa." Ele: "Desculpa pelo quê?" Eu: "Bom, eu sei." Ele: "Não. Eu quero falar com você porque, em 30 anos, eu nunca vi um aluno ficar na frente da turma e prender a atenção de todo mundo por 30, 45 Uau. minutos e influenciar as pessoas." Ele disse: "Você tem um dom." Eu olhei para ele como se ele fosse maluco. E ele: "Você não entende. Você tem um dom. Tem algo no quanto você se importa, na sua intensidade, no seu jeito." E ele continuou: "Sr. Robbins, eu fui atrás da sua história, e eu sei mais sobre a sua vida em casa do que você imagina. Porque eu estava muito mal. Meu quarto pai tinha ido embora. Minha mãe expulsou ele. Eu estava passando por uma fase bem difícil." Aí ele disse: "Eu tenho um discurso aqui para você ler, e se isso falar com você," ele disse, "eu acho que isso é a sua vida." Aí ele falou: "Eu quero que você memorize e participe de oratória persuasiva. Só que para competir, tinha que ser do penúltimo ano." Ele disse: "Não importa, eu te coloco." Quanto tempo de discurso? Uns 20 ou 25 minutos. Nossa. Sim. Uau. Eu li esse texto. O título era A Vontade de Vencer. Era a minha vida. Era tipo... Eu quase choro só de lembrar. Era muito forte. Eu lia e chorava pensando: eu ainda tô aqui, depois de tudo, porque eu decidi que não vou desistir. Eu peguei aquele discurso, fiz dele meu, subi no palco e ganhei em primeiro lugar. Primeiro lugar. Primeiro lugar. 4 vezes seguidas. Depois eu fui pro debate e isso me levou para outro caminho. E aí, eu me candidatei a presidente do Grêmio. Uau. Eu não era o mais popular, mas eu ia de sala em sala, fazia discurso de verdade, dizia o que eu faria e conferia se dava para fazer mesmo. Eu falava na lata. Ganhei da garota mais popular da escola e virei presidente. E aí eu passei a acreditar, essa é a identidade. Resposta longa. Que, se você for de verdade, sincero, se você entregar e falar a verdade, não importa ser popular ou não, você cria seu próprio caminho, você consegue construir a vida do jeito que quer. Isso me marcou muito mais do que o sobrenome Robbins. Interessante. Foi uma jornada Uau. e tanto. É ver seus planos indo por água abaixo. É aquela frase: se você quer fazer Deus rir, conta seus planos. Então, tinha um plano maior. Quero dizer, tem tanta coisa aí que dá pra conversar, mas 2 coisas me chamam a atenção. Você teve seu pai biológico, Sim, e depois teve seu pai adotivo. sim, E também teve essas influências, professores que enxergaram algo em você ao longo do caminho. sim. Qual era a história? Se você olhar pra trás agora, já com outra leitura, qual foi a lição do seu pai biológico e qual foi a lição do seu pai adotivo, o Jim Robbins, que te deu esse sobrenome? O que eu entendo hoje é que eu julguei meu pai biológico e não queria ser como ele. Eu queria ser qualquer coisa, menos ele, porque eu queria o amor da minha mãe. Eu era mais próximo da minha mãe, porque meu pai era mais reservado, mais na dele. Minha mãe também era alcoólatra, mas era mais presente. E eu percebi que, por mais que eu amasse minha mãe, as interpretações dela viraram as minhas. E eu não deixo isso acontecer de novo na minha vida. Interessante. Porque isso mexeu comigo. E eu, pode parecer brega, mas eu já fiz orações pro meu pai biológico dizendo: me desculpa, eu te amo. Por favor, me perdoa pelo julgamento que eu fiz. Ao mesmo tempo, eu tenho orgulho de que o Jim Robbins, eu acho que a gente combinava mais. Sim. E ele alimentou a minha natureza de verdade, a minha garra,
minha capacidade de atravessar qualquer coisa, que sempre foi parte da minha vida, e isso cresceu muito com ele. Só que aí veio o teste, porque minha mãe expulsou ele. Minha mãe me expulsou correndo atrás de mim com uma faca. Eu sabia que ela não ia me matar, mas eu não ia voltar para aquela casa. Sim. E eu trabalhava como faxineiro em San Marino, na Califórnia, ali perto de Pasadena. E eu percebi o seguinte: se eu fosse pago não por hora, mas por resultado, limpando 2 bancos, eu conseguia fazer no mesmo tempo, de madrugada, e ainda estudar no ensino médio. Só que eu tinha que ir de ônibus, porque minha mãe ficou com o carro, que eu alugava por $40 por semana. Então, eu pegava ônibus até lá, dava uns 90 minutos. Eu terminava por volta de 2 da manhã, limpava 2 bancos direitinho, e eu ainda deixava bilhetinho para as pessoas, deixava bengala doce no Natal, mesmo sendo faxineiro. Eu sempre fui de gente. Um dia eu saí, era 2 da manhã, e foi outro momento que mudou minha vida. Eu nunca esqueço. Eu ali, no ponto, esperando o ônibus. Esperando. Eu precisava chegar em casa, dormir 2 ou 3 horas e ir para a escola. Passaram uns 20 minutos e nada de ônibus. Eu pensei, tá atrasado demais. Eu lá no ponto de madrugada, quando um carro encosta. O cara baixa o vidro e fala: amigo, você não viu que tá tendo greve de ônibus? Então, Vai ficar aí a noite toda. eu tinha 16 anos, estava a uns 27 quilômetros de casa. Não tinha para quem ligar. Sem apoio, sem grana, sem nada. Não existia Uber. E mesmo se existisse, eu não tinha dinheiro. Pensei, o que eu vou fazer? E eu estava com muita raiva da minha mãe por me expulsar e tudo mais. Eu comecei pela raiva e pensei, quer saber? Vou correr o caminho inteiro. Meu Deus. Eu nunca tinha corrido nem 5 quilômetros na vida. E eram 27 quilômetros. Eu até dirigi esse caminho um dia para medir. Deu quase isso. No último quilômetro eu fui andando, porque me deu canelite. Foi horrível. Mas das 2 da manhã até perto das 4, seja lá que horas, eu corri. Meu E Deus enquanto do eu céu. corria, eu fazia encantamentos. Não afirmações, porque eu lembro que quando eu fui expulso, eu percebi que precisava alimentar minha mente. Então, eu peguei o pouco de dinheiro que tinha, entrei num ônibus e fui até uma livraria espiritual, a uns 20 minutos de casa de ônibus. E eu pensei, um livro vai me guiar. Tem um livro aqui para mim. Nossa. E eu achei A Magia de Acreditar, do Claude M. Bristol. E o livro falava que as crenças controlam tudo e que dá para treinar isso não só com afirmações, mas com o que eu passei a chamar de encantamentos. Ele ainda chamava de afirmação, mas explicava a diferença. Porque você diz, tô feliz, tô feliz, tô feliz. E o seu cérebro responde, mentira, você não tá. Já no encantamento, você fala com o corpo inteiro, com a voz, com força, repetindo até entrar. E tudo que você coloca depois de eu sou, repetindo e com emoção, você vira isso. Você se hipnotiza. Eu comecei. Todo dia, de todo jeito, eu fico mais forte. Depois virei. Todo dia eu fico mais forte, mais forte. Aí cansei e troquei por mais saudável, mais feliz. Fiz isso o caminho inteiro. Até hoje essa energia vive em mim. Uau. É uma força de vontade pura. Me fala que não dá e eu atravesso a parede. Se for por algo maior, você não me para, né? Mas eu comecei pela raiva. No meio do caminho, a raiva sumiu. E eu nem precisava dela, porque raiva como combustível, uma hora acaba. E eu entrei no entusiasmo de crescer mais, Bora. né? Aí eu pensei, essa é minha gasolina. Sim. Falam que existem 2 tipos de motivação, força de vontade, o que eu chamo de empurrão. Eu tenho muito disso. Você também, meu amigo. Essa vontade, esse gás. Sim, esse empurrão é valioso. Mas a força de vontade tem limite, por mais que eu e você tenhamos. Mas se esgota. Sim. Mas a motivação que puxa é diferente. Sim. É algo tão grande que você quer servir além de você. Criar, fazer acontecer. Isso te puxa nos momentos difíceis. O puxão é mais forte que o empurrão e não se gasta. Foi nessa viagem que eu descobri isso. E eu sempre digo, esse Tony Robbins, fui eu que criei. Eu moldei e criei isso, né? Eu decidi quem eu ia ser e construí isso com encantamentos. De novo, não é só afirmar. É falar, Uau. sentir, visualizar com intensidade por horas. E eu não parei. Eu saía para correr e repetia isso sem parar. Eu fiz isso com abundância, porque eu cresci sem dinheiro, sem chance, sem ninguém na família. Às vezes não tinha nem comida. Por isso eu forneci 1 bilhão de refeições. Agora são 62 bilhões. Sim. Da meta de 100 bilhões de refeições, eu já fiz 62 bilhões. É louco o que eu consegui fazer. Mas começou quando eu aprendi a entrar na minha própria cabeça, criar certeza absoluta e treinar isso até virar uma identidade. É assim que eu sou. Identidade é a força mais forte que você tem. A personalidade sempre tenta ser coerente com ela. Se você se vê como perdedor, você dá um jeito de perder. Se você é o Lance Armstrong e a sua identidade é
Eu sempre acho um caminho para a vitória. Quando disseram que ele tinha câncer no cérebro, nos pulmões e nos testículos, o que atrapalha quando você pedala, né? Em vez de dizer, acabou, ele disse, eu vou dar um jeito. Criou a Livestrong e sobreviveu. Infelizmente, isso também foi parte do motivo de ele ter usado drogas para ganhar. Ele fazia de tudo, de todo jeito, até ilegal. É o mesmo padrão. Eu faço o que for preciso, né? Tudo. Então, identidade é a força que te controla. Quando você amplia sua identidade, amplia a sua vida. Senão, é como um termostato. Você regula para 68 graus, Fahrenheit. Se cai para 65, tudo bem. Mas chega num ponto, sei lá, 60, que o cérebro pensa, ei, era para estar em 68, e o aquecedor liga para voltar. Sim. Você já sentiu isso. Não tá bom o suficiente. Só que pouca gente percebe que 68 é só a sua zona de conforto. É o que você acostumou. Não é sua meta, é seu padrão. Aí você chega em 70, 78, 80, 88, 90. E do nada, no meio da noite, o cérebro fala, que diabos você tá fazendo aí? Você não é 90, você é 68. Aí você perde o gás, né? O aquecedor desliga. E se não bastar, o ar-condicionado liga e te traz de volta para o nível antigo. Por isso meu trabalho é mudar identidade. Você não fuma, certo? Nunca fumei. Se eu perguntasse, Louis, quer fumar um cigarro? Não. Você não ia perguntar, qual marca é? Não. Não. Né? Porque você pensa, isso não é para mim. Eu não sou fumante. Isso é identidade. E crenças de identidade são a força que manda na sua vida. Sim. Mas se você nunca provou abundância, de novo, você não provou. Você vivia na escassez emocional. Sabe, talvez espiritual, financeira, em várias áreas. Você não tinha recursos. Se você não tem esse gostinho de abundância, você não morava nessa mansão de 165 milhões de dólares. Nem vinha aqui visitar. Mas se você não consegue sentir isso, como muda a sua identidade para virar essa abundância? Proximidade é poder. Sim, é mesmo. Você tem que se colocar no ambiente. Quando eu limpava banco, toda noite eu ia para o escritório do CEO. Eu tinha que limpar, mas eu lia os documentos dele, o que era totalmente errado. Mas eu queria entender como ele pensava, o que ele fazia, como funcionava. Lá tinha fotos na parede, um barco, um monte de coisa. E eu pensava, caramba, que vida interessante, que jeito de viver. Aos poucos, eu fui tendo a chance de conviver com gente assim, ou de treinar pessoas absurdamente bem-sucedidas em filmes, negócios, vida. E eles eram bem mais velhos, 30 anos a mais, e diziam, cara, você me ajudou nisso, e você era só um garoto. Eu não era bobo de inflar meu ego, tipo, eu que tô ajudando. Eu pensava, deixa eu aprender tudo que der com eles. Eu me aproximei. Esse é o primeiro passo. Sim. Mas só isso não basta. Pode se aproximar e pensar, eu nunca vou ter isso, Sim. né? E aí você se sente derrotado. O que me salvou foi quando eu trabalhei com o Jim Rohn. Eu tinha 17, 18 anos, aprendendo filosofia básica. Para mudar as coisas, você tem que mudar. Para melhorar, você tem que melhorar. Mas era só a base. Um dia, eu fui falar com ele, porque eu tinha conseguido... Eu trabalhava tão bem que ganhei a chance de almoçar com ele e outras pessoas. Eu tinha acesso. Eu disse, Senhor Rohn, queria sua ajuda. Eu tive 4 pais. Todos eram homens bons. E em várias fases, a gente não tinha dinheiro. Às vezes não tinha dinheiro nem para comida. E eu falei, eu não entendo como isso acontece com gente boa. Eles perderam o emprego. E eu não entendo como um professor naquela época ganhava tipo 35 mil dólares por ano. E um cara de hedge fund aqui ganha 1 bilhão em um ano. Eu falei, isso é injusto demais. Você pode me dizer por quê? E ele foi incrível. E o conselho dele mudou minha vida. Ele me olhou e disse, Tony, você tem razão. Como almas, a gente é igual neste planeta. Mas no mercado, não é. Interessante. Como assim? Ele, deixa eu te perguntar uma coisa. Dá para alguém ganhar o dobro no mesmo tempo que outra pessoa? Eu, sim. E 5 vezes? 10, 100 vezes? Eu, sim. Eu disse, como? Ele disse, quem trabalha no McDonald's ganhando salário mínimo, isso não foi feito para ser carreira. É trabalho de entrada porque agrega pouco valor. Qualquer um aprende em 1 hora. Hoje já tem máquina fazendo, né? E cada vez Sim. mais robô vai assumir isso. Aí ele falou, e o professor? Muitos não apostam em si mesmos. Eles querem segurança. Ele perguntou, quantos eram incríveis? Eu, vários. Ele, cita nomes. Aí eu lembrei do Sr. Cobb e de mais uns 3. Ele, e quantos professores você teve? Sim. E quantas pessoas eles ajudaram? Eles impactaram quantas pessoas? Ele disse, então o valor agregado era limitado. E alguns nem evoluíam, né? Alguns só iam pelo salário e pela aposentadoria. No mínimo buscavam segurança.
Aí ele falou, já o cara que fez 1 bilhão. Ele teve 38% de retorno no ano passado. O dinheiro vem do futuro das pessoas. Aposentadoria, fundos de previdência, estudo dos filhos, faculdade. Ele disse, ele fez 48 bilhões de dólares para os clientes. E vale 1 bilhão. Nossa! Ele falou, Tony, guarda isso para o resto da vida. Você precisa se tornar mais valioso. Não o que você acha valioso, e sim o que serve quem está lá fora. Entrega o que as pessoas precisam. Ache um jeito de gerar mais valor do que qualquer um no mercado. Não o valor que você quer dar, mas o que elas precisam. Aí você nunca mais vai se preocupar com dinheiro. Eu nunca esqueci isso, e hoje eu tenho 121 empresas. A gente acabou de passar de 12 bilhões de dólares em negócios, em setores totalmente diferentes. E o ponto em comum? Em todos, eu coloco líderes fortes e crio uma cultura onde todo mundo entende. Uau! A gente está aqui para entregar mais do que o cliente imagina. Isso cria fãs de verdade, porque cliente só satisfeito vai embora. Fã fica. E no meu seminário é assim. A pessoa Sim. vira fã. Ninguém sai dizendo foi legal. Sim. Sai dizendo, mudou minha vida. E eu faço isso há 49 anos. Sim. E acho que Stanford fez um estudo sobre o Date with Destiny, alguns anos atrás. Eles acompanharam muita gente que chegou com pensamentos e humor depressivos, com aquela energia depressiva. E se não me engano, em 60 ou 90 dias depois, essas pessoas já não tinham mais aquele padrão de pensamento depressivo. Foi na época da Covid, durante os lockdowns. Eles me procuraram porque 2 professores deles foram ao meu Date with Destiny, que é um seminário de 6 dias. E o curioso é que os 2 tinham depressão clínica. Eles voltaram, largaram a medicação e ficaram sem sintomas. Aí falaram, isso é impossível. Você tem dados? Eu. Tenho milhões de alunos. Eles. Não, dados científicos. Eu. Não é meu foco. Então faz a pesquisa para mim. E foi isso que eu disse. Façam um estudo sobre depressão, porque naquela época a depressão explodiu. Sim. E com isso, suicídio e overdose também dispararam. Eu falei, ok, se vamos estudar, me explica. O que as meta-análises dizem sobre os tratamentos? E eles disseram algo que me chocou. 60% das pessoas com depressão que buscam ajuda, remédio, terapia ou os 2, não melhoram nada. 40% melhoram, e a média de melhora é 50%. Ou seja, ficam metade do que estavam. Alguns poucos se curam, mas a maioria fica em remédio para sempre, sim. né? E talvez isso aconteça por mudança de estilo de vida, relacionamento, outras Isso. coisas. E aí a pessoa não cresce, só fica anestesiada, né? Sim, sim. Aí eu falei, cara, me desculpa, mas dá para conseguir esse resultado com placebo. Certo. Ele ficou meio tenso, deu uma risadinha. Talvez. A gente vai arrebentar esse número. Mas me diz outra coisa. Qual foi o melhor resultado que você já viu? Qual é o melhor estudo? Um estudo só. E ele citou um de Johns Hopkins, de quase 9 anos atrás. Deram psilocibina, cogumelo, por 30 dias e terapia cognitiva. Aí eu falei, você mexeu pesado na bioquímica, então Sim. teve que mudar muita coisa. E eles mudaram. Até ali, foi o estudo mais bem-sucedido da psiquiatria. 6 semanas depois do tratamento, 57% estavam sem sintomas. Inacreditável, né? Aí eu disse, a gente vai bater isso. E eu falei, sei que parece ego ou exagero. Mas eu Certo. disse, Certo. não é porque eu sou genial, é porque a gente vai, tipo, a emoção vem do significado. Isso é o fim ou o começo? Essa pessoa tá me desrespeitando, tá me desafiando, tá me amando, tá me orientando? A resposta que você dá muda a sua emoção, e é daí que a depressão nasce. Então eu falei, vamos mudar quem cria o significado. Eu não digo o que fazer, a pessoa reconecta isso. Eu disse, vai mudar muito, e eu garanto que vai bater esse número, mas vamos Uau. ver. Aí eles montaram o estudo, igual ao de Johns Hopkins, com grupo de comparação. Aí colocaram esse grupo no Date with Destiny, e 6 semanas depois, 93% estavam sem nenhum sintoma. Os 7% restantes melhoraram, mas ainda tinham algo. E o dado mais forte, 17% entraram com ideação suicida, pensando nisso o tempo todo. Alguns já tinham tentado. E quando saíram, ninguém mais tinha isso. E 1 ano depois, sem eu falar com eles em nenhum momento, a pessoa média reduziu emoções negativas em 71% e aumentou as positivas em 52%. E ninguém seguia deprimido. Uau. Agora eu fiz um estudo sobre engajamento. Porque nos negócios,
Engajamento vira EBITDA. E desde a Covid, o engajamento despencou. Eles medem desengajamento tipo demissão silenciosa, quando a pessoa faz só o mínimo. E tem o desengajamento ativo, faz o mínimo e ainda tenta prejudicar a empresa. Foi a maior mudança em 50 anos, queda enorme de engajamento e salto grande de desengajamento ativo. Nossa, E a gente isso é acabou de péssimo. concluir o estudo, 12 meses, com 1.500 pessoas. A maioria dos estudos tem 35, né? Sim, Um ano inteiro, não 2, 3 meses. Os números saem em 2 meses, vai para a área Uau. médica, e isso vai explodir sua cabeça. A gente recuperou todo o desengajamento. Em 6 dias, voltou para o nível pré-Covid. E o melhor, mês a mês depois disso foi subindo, e eu nem falei com eles de novo, porque o criador de significado mudou, né? sim. E tudo isso mudando a bioquímica sem remédio. Você já foi a um evento. O que eles viram é o seguinte: quando fazem esses testes em gente como o Tom Brady, e também no Tampa Bay Lightning, que já ganhou a NHL várias vezes, o que eles perceberam é que colocaram sensores em mim, um equipamento de uns 65, 70 mil dólares, e em cada pausa eles vinham colher minha saliva, porque dá para medir hormônios ali. Também tiravam sangue e acompanhavam minuto a minuto, 12 horas por dia no palco. Fizeram isso por 3 anos. Apareceu um padrão claríssimo, e eles chamam de bioquímica de campeão. Isso tem tudo a ver com o que você faz. Sim, Sabe quando o Tom Brady está perdendo no último quarto por 10 pontos, faltando uns 4 minutos, você lembra desse jogo, e É mesmo assim ele impressionante. vira e ganha? Como ele faz isso? É o seguinte, isso acontece comigo toda vez que eu subo no palco. A testosterona dispara. Testosterona dá foco, potência, intensidade e turbina a memória. Se eu te perguntar, Uau. onde você estava no 11 de setembro? Sim, eu lembro. Quase todo mundo lembra onde estava. Agora, se eu perguntar, e no 11 de agosto? Porque informação sem emoção quase não fixa. Mas com testosterona, isso grava. Por isso, um ano depois ainda estava lá. Só que, normalmente, junto vem o cortisol, o hormônio do estresse. No caso dele, no meu, e no pessoal do Tampa Bay, nessa bioquímica de campeão, o cortisol despenca. Aí sobra potência e foco. Aí você pensa, ah, Tony, você deu sorte. Só que o melhor vem agora. Eles mediram a minha plateia. E na Covid, mediram gente no mundo todo, em casa, assistindo online. Uau. E parece coisa de neurônio espelho, sabe? Você olha alguém fazendo algo, Sim. tipo remando, e se você tá bem conectado, seu corpo meio que sente isso sem perceber. Então, parece neurônio espelho. É quase como música. A testosterona dele sobe junto comigo e o cortisol despenca. Tipo no firewalk. A pessoa tá na frente de um fogo a 2.000 graus, pode bater um medo, mas a testosterona tá tão alta e o cortisol tão baixo que ela atravessa com tudo. Sim. E mais importante, ela retém aquilo. Então é a mudança bioquímica que faz durar. Não é só intelecto. A gente só tem mais uns 3 minutinhos, então quero fazer as 2 últimas perguntas. Eu ficaria te ouvindo por horas, mas quero respeitar seu tempo porque sei que você tem outra entrevista depois. Antes dessas 2 perguntas, você tem um summit chegando. Isso vai ao ar daqui a poucos dias, e é o TimeToRiseSummit.com, de 29 a 31 de janeiro. É um evento gratuito, online, e você vai dar insights e estratégias fortes para ajudar a galera a crescer em 2026 e além. É um gostinho do que você faz nos eventos presenciais de 6 dias, ou no UPW, Sim, a Caminhada no Fogo, só que no virtual. eu criei isso na Covid porque os estádios do mundo inteiro, eu fazia 15 mil pessoas, e de repente falaram, só pode 100. Eu, como assim? Com 6 metros de distância. Aí eu tentei ir para Vegas e fecharam Vegas. Tentei usar cinema, porque liberavam 10 pessoas Sim. e fecharam os cinemas. Então eu construí um estúdio com pé direito de uns 15 metros, telas de LED de 6 metros de altura, resolução absurda, tudo em volta de mim. Aí eu liguei pro fundador do Zoom, o Eric Yuan, que é meu amigo, e falei, não dá para ter só 1.000 pessoas, eu preciso de 25 mil. Enfim, o primeiro teve uns 400 mil, e eu venho fazendo isso há 5 anos seguidos. No ano passado foram 1,3 milhão de pessoas, de todos os países. E eu não fiz só 2 horas, fiz 3 horas por dia, por 3 dias, para dar as melhores ferramentas, descobrir o que a pessoa quer de verdade, mudar energia, achar o que trava, trazer estratégia e ajustar relacionamentos, tudo bem concentrado. É como ir ao cinema, só que o filme é a sua vida, e você cria ativamente, em vez de só assistir. E é prazeroso. A gente faz todo ano e vai fazer de novo. E como você disse, não tem custo nenhum. É 100% grátis. É só entrar no TimeToRiseSummit.com, se cadastrar e fazer de casa ou do trabalho.
Pensa em fazer com alguém, porque é bem divertido. E no fim desses 3 dias, em vez de uma promessa de ano novo que já foi para o espaço, você sai com plano, estratégia e embalo. E é gratuito. Forte demais. E eu já fui em vários eventos seus. Acho que essa é a 6ª vez que eu te entrevisto em 13 anos de podcast. Sério? 6 Uau. vezes. E naquela semana do Time to Rise Summit, vai fazer 13 anos que eu comecei o podcast. E, Uau. obrigado. Toda Parabéns. semana, por 13 anos, eu nunca falhei uma. Isso é demais. Não sou o mais inteligente, mas eu sou consistente. Tenho essa vontade de vencer. Repetição é a mãe da habilidade, meu amigo. É isso. Como atleta, você sabe. O É povo isso. acha que fazer uma vez basta. É a repetição que te faz virar mestre. Eu já estive perto de você. Você já veio ao programa 6 vezes. Eu fui em muitos eventos seus. Eu participei de masterminds com você. Eu tô nesse trabalho há mais de uma década e eu te acompanho de perto. Mas eu te conheci lá atrás. Você não lembra. Eu já te falei várias vezes. Eu tinha 16 anos quando te vi pela primeira vez. Eu fui num daqueles eventos gigantes que você fazia em arena. Sim. O Donald Trump estava lá falando. O Larry King, a Pat Summitt, um monte de gente grande. E você desceu da arquibancada, entrou no meio do público e parou bem do meu lado. Você não lembra, mas eu lembro como um daqueles momentos marcantes da minha vida. Sim. E ali meu estado mudou. Igual o Sr. Cobb pra você. Sim. Sim. Você nem me olhou. Mas eu vi você olhando ao redor, olhando todo mundo, e a energia daquele momento tá comigo até hoje, mais de 25 anos depois. Ah, isso é lindo. E se alguém assistindo ou ouvindo agora sente que precisa de uma virada, de um avanço, tá travado, ansioso, sobrecarregado, seja o que for, eu tô te dizendo. Ou se já tá indo bem e quer subir. Se você quer subir de nível, você tem que ir nesse evento. TimeToRiseSummit.com. Tô falando sério, Obrigado muda o pelas jogo. palavras. E eu sei que a gente... Claro. E eu te digo sempre, pra mim foi um momento enorme, de inspiração e de mentoria. Eu nem sabia que você tava me mentorando, mas você tava, lá atrás. E eu espero que todo mundo viva isso com você, por esse evento ou por um evento presencial no futuro. Minha última pergunta, porque estão me pedindo pra encerrar agora. Eu já te perguntei várias vezes qual é a sua definição de grandeza. Vou ler uma delas e aí você ajusta. Você disse isso na primeira vez que veio aqui, há 12 anos, em 2014. Uau. Não acredito que eu já fiz isso tantas Muitas vezes. Você disse lá atrás, grandeza é alguém que não se conforma e dá um jeito de fazer, ser, compartilhar e criar na vida o que quer, em vez de só se encaixar. Queria saber se sua definição mudou depois de mais de uma década, ou se tem uma mensagem que você queria poder gritar, berrar, falar alto o suficiente para todo mundo realmente ouvir. Se essa fosse a única mensagem que você pudesse deixar e você pensasse, meu Deus, eu não quero me arrepender de não ter dito isso. Qual seria essa mensagem? Caramba, tem tantas. Mas no fundo, muita gente não entende que a vida é uma jornada, é uma história, e tem elementos previsíveis. E se você estuda mitologia e religião no mundo todo, a maior história de todas é sempre a jornada do herói. E é aquele passo que eu falei. A gente é chamado para uma aventura. Só que não parece um chamado. Parece que sua vida está acabando. Parece que sua casa pegou fogo, que você perdeu algo que valorizava. Você perde dinheiro, perde o emprego. Mas se você tenta recusar o chamado, ele te leva do mesmo jeito. É como a Dorothy em O Mágico de Oz. O tornado vai te carregar de qualquer forma. Então por que não entrar nisso de frente? E aí você entra num mundo diferente. Conhece novas pessoas, encontra mentores. Você passa por provações, por batalhas, mas se continuar, você mata o dragão e vira mais do que já foi. E você volta para casa como herói no seu coração e na sua alma. Não um herói do ego, mas alguém que sabe o que superou e tem algo para oferecer. Uau! Então, numa versão simples, tudo acontece por um motivo. Existe um propósito maior em tudo, mas é trabalho meu e seu encontrar isso. Eu acredito de verdade que a vida acontece a nosso favor, não contra a gente, mesmo quando parece o contrário. Pega a Covid, por exemplo. Parecia, acabou meu trabalho, e meus eventos foram de 10, 15 mil pessoas para 1 milhão. Foi no planeta inteiro, em 193 países ao mesmo tempo, né? Só que eu tive que achar esse caminho. Era minha responsabilidade achar isso. Então, se você confia nisso, se você carrega essa crença de base, quase todo mundo que está ouvindo, e você também, já viveu algo tão doloroso, difícil, frustrante, que parecia te destruir, e você pensou, eu nunca quero passar por isso de novo. Mas aí, 5, 10 anos depois,
Você olha para trás e pensa: agora eu vejo a perfeição disso que me deixou mais forte, me deu mais coragem, fez me importar mais. Na minha vida, eu sempre encontrei isso depois. Só que no momento, às vezes é difícil enxergar. Mas eu acho que isso é o mais importante. E a segunda coisa é: a maioria das pessoas vive dizendo que está estressada o tempo todo. Só tem um motivo para o estresse: você está administrando circunstâncias, em vez de criar sua vida. A gente não foi feito para só gerenciar problema. A gente foi criado por algo. Chame de Deus, chame de universo, como você preferir. Mas sem dúvida alguma, algo nos criou. E a gente recebeu a capacidade de criar. Essa casa é uma criação. Sua vida é uma criação. Suas 2 filhas são uma criação incrível sua, da sua esposa, e de Deus ou do universo. Quanto mais você entra no modo criação, menos medo existe, porque criar não tem medo. O medo aparece quando você só tenta segurar, manter, sobreviver, pagar as contas. Projetar uma vida é outro jeito de viver, e exige coragem. Sim. E exige fé. Mas sabe o que é? Eu falo para as pessoas, não é fé religiosa, é fé, ponto. Você nasceu com fé. Você pega uma estrada e tem só uma faixinha separando você de carros vindo a 100 por hora. E você sabe que todo dia, em toda a cidade, alguém dorme no volante, mexe no celular, bebeu, invade a pista e mata alguém. Então, como você dirige sem viver apavorado? Porque você usa fé. Sem isso, seria o que muita gente fez na Covid. Ficar trancado em casa, sem sair, Sim. sem vida, né? Então coragem não é ausência de medo. Coragem é ter medo e fazer mesmo assim. Você consegue ter coragem quando confia que existe um propósito maior, que isso está se desenrolando a seu favor e vai te levar para algo melhor. Isso exige fé. Sim. E eu vi que quando você vive o suficiente, repetidas vezes, com essa fé e com vontade de achar o sentido, as respostas aparecem. Tony, valeu demais, cara. Bom te ver. Foi E incrível. parabéns de novo pela sua esposa e pelas suas 2 filhas. Obrigado. E eu quero te ver em 2028. Você vai estar nas Olimpíadas? Eu vou. Fechado. Você me convida e eu apareço. Valeu, cara. Valeu. Desço. Você poderia chamar sucesso de conseguir o que você quer. Eu não defino dessa forma, mas é assim que a maioria das pessoas faz. E não é assim que o relacionamento humano funciona. Não é uma linha reta, a não ser que seja algo construído pelo homem. Porque tudo cresce meio que subindo e descendo, tipo uma ação na bolsa, sabe? Mas quando realmente há crescimento, ele continua crescendo,